Olá, gente, estamos de volta e vamos agora dar continuidade ao estudo das principais características das concepções pedagógicas progressistas. Nós estudamos nos blocos anteriores as principais características que giram em torno das pedagogias liberais. Nós sabemos que são 4 as pedagogias que estão no grupo das liberais. Nós temos a pedagogia tradicional, a pedagogia renovada diretiva, que também é chamada de renovada progressivista. Nós temos a renovada não diretiva e nós temos a pedagogia tecnicista, que estão no grupo das pedagogias liberais. Pedagogias estas que, por sua vez, são de cunho acrítico, e a perspectiva dessas concepções é de adaptação, de integrar o indivíduo à sociedade. E nós vamos agora fazer o estudo das principais características das pedagogias progressistas. Nós temos 3 pedagogias que estão no grupo das pedagogias ou das concepções progressistas. Nós temos a pedagogia libertadora, a pedagogia progressista libertária e a pedagogia progressista crítico-social dos conteúdos. Assim como visualizamos nas aulas anteriores, nós vamos visualizar aqui de modo bastante pontual também, de modo bastante específico, o papel da escola, o papel dos conteúdos de ensino, a relação professor-aluno e a metodologia e os métodos de ensino em cada uma dessas concepções pedagógicas. Vamos então visualizar, vamos entender, vamos trabalhar as principais características da tendência pedagógica progressista libertadora. Vamos lá, qual é o papel da escola na perspectiva libertadora? De início, nós já podemos pontuar que a perspectiva é libertadora, que a tendência pedagógica libertadora tem como principal expoente e inspirador o próprio Paulo Freire, tá certo? Então, Paulo Freire é um dos principais representantes da pedagogia, da pedagogia progressista libertadora. E qual é o papel da escola nessa pedagogia? Observe, pessoal, que as pedagogias progressistas, elas são pedagogias de cunho crítico. Então, elas são o oposto daquilo que prega as pedagogias liberais, né? Então, enquanto nós temos as pedagogias liberais pregando a ideia de integração, de adaptação, de inculcação de valores, como, por exemplo, a pedagogia tradicional, nós vamos ver nas pedagogias progressistas um caráter crítico, né? Um entendimento crítico em relação à educação, bem como também as influências da educação no meio social. E vamos então visualizar qual é o papel da escola na perspectiva libertadora. Vamos lá, olha para a tela, slide na tela para vocês, e assim temos a seguinte pontuação. Na tendência libertadora, ou na pedagogia libertadora, a educação ela questiona concretamente a realidade das relações do homem com a natureza e com os outros homens, visando a uma transformação. Daí a perspectiva libertadora ser uma educação crítica. Então, é uma educação que visa transformação. Então, o papel da escola está a serviço da transformação. É importante citar de que não é próprio da pedagogia libertadora falar em ensino escolar, porque a marca de atuação da pedagogia libertadora são em espaços não formais. Entretanto, que a pedagogia libertadora ela vai contra pressupostos de uma educação bancária, aquela educação em que compreende, que entende o aluno como ser passivo do processo de ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, é dado ao aluno a oportunidade de ser um sujeito ativo do processo e não um mero receptor do processo de ensino-aprendizagem. Então, aspecto central em relação ao papel da escola na pedagogia progressista libertadora é a questão de que a escola está a serviço da transformação. Então, é uma perspectiva, é uma educação crítica, certo? Vamos lá, uma outra pontuação. Como são vistos os conteúdos de ensino dentro dessa concepção? Para a pedagogia libertadora, os conteúdos de ensino eles são denominados de temas geradores. Esses temas geradores, eles são extraídos da problematização da prática de vida dos educandos, ou seja,
o trabalho que é realizado em sala de aula, ele ocorre mediante as questões que são próprias do contexto social de cada educando, né? Então, observe de que aquilo que é trabalhado em sala de aula, os conteúdos trabalhados são denominados de temas geradores, a partir da problematização da prática de vida dos educandos. Então, podemos visualizar de que esses conteúdos eles estão alinhados à realidade de cada sujeito. Outra pontuação em relação aos conteúdos de ensino. A transmissão de conteúdos estruturados a partir de fora é considerada como sendo uma invasão cultural ou depósito de informação, porque não emerge do saber popular. Então, esses conhecimentos ou esses conteúdos que vêm de fora da vida dos educandos, né, eles são considerados dentro dessa pedagogia como sendo uma invasão cultural ou um depósito de informação. Observe que eu disse a priori de que não é próprio da pedagogia libertadora falar em ensino escolar porque a marca dela é própria de espaços não formais de ensino. No entanto, muitos dos pressupostos da pedagogia libertadora, eles são utilizados no âmbito do ensino escolar. Daí afirmar, por exemplo, que aqueles conteúdos que não são e que não fazem parte da realidade do sujeito, das situações de vida do sujeito, das experiências dos sujeitos, é visto dentro dessa pedagogia como sendo uma invasão cultural. Outro aspecto central da pedagogia libertadora em relação aos conteúdos de ensino é que o importante não é a transmissão de conteúdos específicos, mas conforme a perspectiva vai apontar, o mais importante é despertar uma nova forma da relação com a experiência vivida. Então, por isso que dentro dessa pedagogia, os conteúdos vindos de fora são vistos como sendo uma invasão cultural. Como se constitui os métodos de ensino dentro da pedagogia libertadora? A forma de trabalho educativo é por meio de grupos de discussão, a quem cabe autogerir a aprendizagem, definindo o conteúdo e a dinâmica da atividade. Dentro dessa perspectiva, o professor é visto aí como sendo um animador. A forma de trabalho é por intermédio desses grupos de discussão e o professor ele é visto como um animador, que a princípio ele deve, de certo modo, descer ao nível dos alunos, adaptando as suas características e ao desenvolvimento próprio de cada grupo. Nessa perspectiva, o professor ele deve caminhar junto e intervir o mínimo possível, né? Embora não se furte, quando necessário, de fornecer uma informação mais sistematizada. Então, esta é a perspectiva dos métodos de ensino dentro dessa perspectiva. Grupos de discussão. É a partir daqui que vai surgir o diálogo como um método básico dentro dessa concepção. Como funciona a relação professor-aluno dentro da pedagogia libertadora? Dentro dessa perspectiva, né, a relação se dá mediante o diálogo como método básico e é uma relação horizontal. Diferente, por exemplo, da pedagogia tradicional, diferente de uma educação bancária, em que a palavra do professor sobrepõe a palavra do aluno, em que há uma certa hierarquização, uma verticalização das relações. Na pedagogia progressista libertadora, as relações são horizontais, onde educador e educando, eles se posicionam como sujeitos do ato de conhecimento. Dentro dessa perspectiva, elimina-se por pressuposto toda a relação de autoridade, né? E essa autoridade aqui está alinhada à questão do autoritarismo. Tudo que é autoritário é eliminado dentro dessa concepção de educação, da tendência progressista libertadora. Então, essas são as principais marcas da concepção libertadora, que tem como principal representante que nós podemos citar Paulo Freire. E lembre-se, temos termos centrais da tendência progressista libertadora: transformação, criticidade, dialogicidade, grupos de discussão e temas geradores e problematização da prática de vida dos educandos. São termos centrais dessa perspectiva. Eliminação também de relação de autoridade e relações horizontalizadas, tá certo? Deste modo, encerramos aqui este bloco com as principais características da pedagogia ou da tendência progressista libertadora e no próximo bloco vamos trabalhar
as características da tendência progressista libertária. Espero você no próximo bloco.